Olá, galerinha, aí da turma 800, né, do Instituto Genária Viana. Estamos a mais um dia de aula, não é isso? Ontem nós começamos, né, com as nossas orações subordinadas, as lindas e maravilhosas substantivas, que vocês já aprenderam de uma forma bem bacana, bem suave e que não temos dúvida, não temos, tá? Porque ficou bem tranquila toda a explicação. E hoje eu venho o quê? Para a gente corrigir e fazermos juntos também as nossas páginas que estão lá no roteiro. Então, nós vamos abrir o nosso livro na página 107. Dionísio vai abrir aqui, ó, porque aí fica muito pequenininho, né? Aí não rola. Bom, então, abrindo o livro, ó, período composto por subordinação. Então, aqui veio a explicação que eu vou ler novamente para vocês, para quem ainda ficou com alguma duvidazinha. Então, vem assim, ó, o verbo descobrir é transitivo direto. Ah, não, vou subir, né? No capítulo anterior, você viu que os períodos compostos por coordenação são formados por orações sintaticamente independentes entre si. Independentes. Para continuar o estudo do período composto, você verá a seguir os períodos formados por subordinação, que, diferentemente de que ocorre no processo de coordenação, contém uma ou mais orações que desempenham função sintática em outra oração, né? As orações subordinadas desempenham funções de substantivos, adjetivos ou advérbios. Lembram ontem? Por isso que eu falei. Nesse momento, a gente só vai trabalhar com as substantivas. As adjetivas e adverbiais nós vamos trabalhar posteriormente, tá? Então, para ilustrar os períodos compostos por subordinação, observe o exemplo a seguir. E aí, galera, é este exemplo aqui, ó, aqui de cima, tá? Deixa eu só ver se... Não, eu não consigo. Ah, sim, consigo aqui, ó. Aê, que delícia! Ó, então aqui nós temos a explicação, tá vendo? O doutor descobriu que tem superpoderes. Aí olha o que aconteceu aqui. Eu tenho o sujeito, que é o doutor, verbo transitivo direto, descobriu o quê? Descobriu que tem superpoderes. Então, a partir daqui, eu tenho o quê? Uma oração, o quê? Subordinada, substantiva, objetiva, direta. Viram isso? O verbo descobrir é transitivo direto e o elemento que está o quê? Funcionando como um complemento de uma oração. Chama-se, portanto, a primeira oração de oração principal, que é essa daqui, e a segunda, como está em uma situação de subordinação de oração subordinada. Além disso, essa oração subordinada exerce em relação à principal uma função sintática típica de substantivo. Ela classifica-se, portanto, em oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas recebem diferentes classificações. Há como, gente? A depender, vocês estão me vendo só pela metade, né? Vou puxar aqui agora um pouquinho. E aí, Dionísio vai abrir aqui também, que a gente está indo para cá e para lá, né? Mas vocês estão acompanhando comigo. Então, aqui, ó, de novo, bonitinho, tá? Então, acompanha aí comigo. Então, ela vem, função sintática desempenhada. Quando é sujeito, subjetiva. Objeto direto, objetiva direta. Objeto indireto, objetiva indireta. E aí nós temos o complemento nominal, completiva nominal. Predicativo, ela vem como predicativa. E o aposto, apositivo. Vimos isso ontem. Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes, que eu mostrei também ontem naquele nosso quadro. Atuam como integrantes que e o se. Mas a oração subordinada substantiva objetiva direta também pode ser iniciada por pronomes. Então, vamos lá. No exemplo anterior, qual palavra é responsável? Estou aqui na questão 1, tá? Então, no exemplo anterior, qual a palavra é responsável por introduzir a oração subordinada? Então, lá em cima,
O doutor descobriu que tem superpoderes. Então, a oração é introduzida pela conjunção integrante que. Resposta, né? A oração é introduzida pela conjunção integrante que. Número 2. Por que o período está classificado como oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Vamos explicar. Porque ele está o quê? Exercendo uma função. E que função é essa? De complemento de um verbo transitivo direto. E qual é o verbo? Descobriu. O doutor descobriu o quê? Então, o verbo descobrir aí, ele tem a função de verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o meu complemento é um objeto direto, que logo se torna oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Bom, então vamos continuar. Neste capítulo serão estudadas orações subordinadas, substantivas, subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Ó, já ficou facinho. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Esse tipo de oração exerce a função de sujeito da oração principal. Pode-se observar essa ocorrência quando a oração principal é formada por um dos termos a seguir. Então, vamos para a próxima página. Certo? Bom, e aí vem verbos na voz passiva analítica. Vamos relembrar. Exemplo, conjunção integrante. Foi combinado que Eduardo participaria do desafio. Então, antes do meu termo integrante, que é o que, eu tenho uma oração principal. A partir do meu que, eu tenho uma conjunção integrante. Então, que Eduardo participaria do desafio. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Por quê? O que foi combinado? Que Eduardo é o meu sujeito. Verbos na voz passiva sintética. Sabe-se que Eduardo e Felipe eram amigos. Então, eu tenho aqui a conjunção integrante que. Então, sabe-se, oração principal. A partir do que para lá, eu vou ter que classificar. Então, eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva. Verbos de ligação mais predicativo do sujeito. Exemplo, é importante que os alunos andem juntos. Então, é verbo de ligação. Minha oração principal, ela vem como predicativo do sujeito. E eu tenho uma conjunção integrante que é o quê? Logo, o que me sobra, os alunos andem juntos, oração subordinada, substantiva, subjetiva. E temos os verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. Convém que os alunos se ajudem. Então, eu tenho a oração principal, convém. Logo depois, eu tenho o quê? A conjunção integrante que. E aí, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Viram isso? O que, ele vem todo dentro dessa função aí, das orações subordinadas substantivas. Porém, elas vêm o quê? Se mostrando, como na voz passiva, na voz analítica, na voz sintética, no verbo de ligação e nos verbos intransitivos relacionados à terceira pessoa do meu verbo. Vamos para a questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Letra A. Quero que você dê um recado para mim. Já começa? Já é, gente? Eu tenho quero. O quero aí, né? Quero você, né? Quero que você. Então, eu tenho o que já começa com a minha conjunção integrante. Vamos parar. Ninguém sabia se aquilo era verdade. Ninguém sabia se aquilo. Se, ao termo aí integrante, é o se. Necessitamos de que. Então, de que já é o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E a letra D, estima-se que ainda existam várias espécies desconhecidas. Né? Espécie aí é o meu sujeito, logo eu tenho uma oração substantiva subjetiva. A partir daí,
A resposta correta é a letra D de dado. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse tipo de oração exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal e, em geral, introduzido por conjunção integrante, que ou se, ou por vocábulos como os pronomes quem, onde e como. Exemplo: Mariana esperou que a amiga voltasse. Então, oração principal, Mariana esperou. Conjunção integrante, que a amiga voltasse, objetiva direta. O diretor anunciou quem participará do festival. Então, o diretor anunciou, oração principal. Quem é o meu pronome. Participará do festival, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ninguém sabe como o acidente ocorreu. Oração principal, ninguém sabe. Como é o meu pronome. O acidente ocorreu, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, que exerce a função de objeto indireto do verbo transitivo indireto ou do verbo transitivo direto e indireto da oração principal. Então, lembre-o de que sairemos mais cedo. Lembre-o, oração principal, de que oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Até porque a gente tem ali o D, né? Que é a nossa preposição. Página 109, leia a tirinha para responder as questões 4 e 5. Vou mostrar ao mundo que não sou preguiçoso. Ei, ninguém vai abrir a porta para mim? Bom, qual é a contradição que se pode perceber na fala de Garfield? Então, a contradição é a respeito ao fato dele afirmar que não é preguiçoso, mas, ao mesmo tempo, ele não abre a porta sozinho, né? Bom, 5. Sobre o período, vou mostrar ao mundo que eu não sou preguiçoso. Responda aos itens que seguem. Letra A. Qual é a predicação do verbo mostrar? Então, verbo transitivo direto e indireto. Que termo ou que termos completam o verbo mostrar? Mostrar ao mundo, né? E que não sou preguiçoso. Então, são dois. Ao mundo e que não sou preguiçoso. Qual é a função sintática exercida pela oração que completa esse verbo? Função de objeto direto. Que elemento introduz a oração que completa o sentido desse verbo? Quem é? É a conjunção integrante que. Questão 7. Classifique as orações destacadas. Letra A. Pensei que eles não roncavam. Então, que eles não roncavam. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É necessário que todos compareçam à cerimônia. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. C. Meu pai insiste para que eu estude cada vez mais. Então, eu tenho aí meu pai, a minha oração principal, para que, substantiva, objetiva, indireta. Questão 6. Nos períodos a seguir, sublinhe as orações subordinadas e vamos classificá-las, tá bom? Então, vamos lá. Impedir que o político participasse da votação. Impedir a minha oração principal. A partir do que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não sei onde podemos encontrá-la novamente. Então, não sei, oração principal. A partir do onde, nós temos o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembra-se de que? Então, lembra-se, oração principal. De que? Substantiva, objetiva, indireta. Ninguém podia dizer, oração principal, que os garotos não eram amigos. A partir do que? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Foi resolvido, oração principal. Então, o que nós vamos sublinhar? Que o atleta não participaria da Olimpíada. A partir daí, eu tenho a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva.
E aí, vamos para a página 110. Segura aí, hein, galera? Na página 110, a gente tem os exercícios de fixação, tá? Então, número 1. Classifique as orações subordinadas substantivas sublinhadas a seguir. É bom que você esteja entendendo. Subjetiva. Eu avisei de que temos um compromisso. Objetiva indireta. Número 2. Assinale a opção em que a oração sublinhada tem a função de objeto direto. É a letra E. Sabemos que o projeto será aprovado. Página 111, número 3. Escreva as orações subordinadas para os itens a seguir e, em seguida, classifique-as. Então, vamos aí o meu exemplo. É comum que tenhamos medo. Subjetiva. Eles sabem que uma rotina de estudos é importante. Objetiva direta. Lembre-se de que todos fizemos testes em algum momento. Objetiva indireta. Número 4. Nós temos que fazer o quê? Correlacionar de acordo com o código. Então, nós temos A para subjetiva, B objetiva direta e C objetiva indireta. Vou dar só as letrinhas, tá, galera? Então, a primeira é C, a segunda A, a terceira B, a quarta A e a quinta C. Então, ficou C, A, B, A, C. Número 5 é a letra C de casa. Número 6, letra C de casa. E o número 7 fica assim. Transforme as orações a seguir em períodos compostos por subordinação, de modo que elas incluam a oração substantiva indicada em cada caso. Então, as pessoas perceberam o seu crescimento. As pessoas perceberam como você cresceu. Era improvável o dia dos convidados ao local da festa. Era improvável que os convidados fossem ao local da festa. Todos estão temerosos da volta dos acontecimentos sobrenaturais. Todos temem que voltem os acontecimentos sobrenaturais. Beleza? Então, amanhã eu vou pegar o nosso livro suplementar, que eu já deixei no roteiro para vocês fazerem, e aí eu vou estar corrigindo o livro suplementar com vocês também, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.